Nós pedimos que o Senhor venha e aumente tudo. Aumente a Ti mesmo em nosso júbilo. Aumente a Sua justiça em nossa paz. E me ajude a ser claro e objetivo em Romanos 1,17. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações para receber essa palavra. Eu peço que o Senhor venha para banir Satanás, para que ele não consiga retirar a semente da palavra do caminho entre nós. E nos conceda um caminho livre para a comunhão contigo e com a Tua palavra. Nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti, para falar. E as pessoas precisam que o Senhor as ajude a escutar. Por isso, venha e nos ensine, transforme, salve e nos dê poder, nos humilhe, nos reconcilie, nos cure e nos fortaleça. Neste momento eu oro. Amém. Eu os convido a abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Vamos ler os versículos 16 e 17. De novo, assim como no próximo domingo, até eu achar que essa verdade gloriosa no versículo 17 esteja compreendida. Romanos 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, ou seja, no Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora a pergunta que estamos fazendo, se vocês se lembram da última semana, é: como o Evangelho salva os crentes? Nós não estamos perguntando como o Evangelho faz crentes. O que ele faz? O Evangelho é falado ou escrito no poder do Santo Espírito. Um poder de pegar descrentes, abrir os seus olhos, os seus corações e atraí-los para a beleza de Cristo, inclinar os seus corações para a fé e salvá-los. O Evangelho pode fazer isso. Ele está fazendo nas terças-feiras à noite. 7 pessoas professaram a fé em Jesus na última terça. Está fazendo nas quartas-feiras. Está fazendo na sua vida quando você atende o telefone e vai para o hospital para orar por um homem, um fazendeiro que está morrendo, que talvez tenha um mês de vida, e ele quer apenas ter a certeza que conhece a Deus e que ele é salvo. O Evangelho faz isso. Mas o que eu quero focar aqui é o que eu vejo nos versículos 16 e 17. Ou seja, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho salva os que creem. Crentes precisam ser salvos da ira de Deus, do justo juízo de Deus. Isso é o que vimos na semana passada. Eu li novamente nesta manhã. Leiam comigo 2 Timóteo, no nosso plano de leitura. 2 Timóteo 4:18. Paulo está prestes a morrer, ele está em Roma. Ele mal escapou da sua primeira audiência e ele diz o seguinte: Deus me salvou da boca dos leões e Ele irá me entregar de toda obra má e me salvar para o seu reino celeste. Aí está. Salvação é ser resgatado da ira de Deus e ser recebido nos céus. Ou seja,
está no futuro para os crentes. Nós falaremos muito a respeito do presente, da presente dimensão da salvação. Mas eu quero ressaltar o que eu creio. Está ressaltado aqui, especialmente nos versículos 16 e 17 do capítulo 1. Ou seja, aqueles que creem serão salvos por um certo poder, e este poder é encontrado no Evangelho. Como que isso funciona? E eu creio que é disso que se trata o livro de Romanos. Como o Evangelho salva os crentes. Agora, deixe-me ajudá-los. Se juntem a mim emocionalmente e intelectualmente. Olhem para a ligação entre os versículos 16 e 17. Eu estou apenas tentando não deixar vocês céticos quanto à pergunta que eu estou fazendo. A ligação entre estes dois versículos me ajudaram a enxergar. Versículo 16 diz: da minha parte, eu estou ansioso em ir pregar o Evangelho para vocês que estão em Roma. Quem que são esses? Quem são vocês no versículo 16? Bem, eles estão descritos nos versículos 16 e 17. Entre os quais vocês também são os chamados por Jesus Cristo. No versículo 7. Para todos aqueles amados de Deus em Roma. Aí está. Chamados como santos. Aqui nós temos 3 descrições de para quem ele está pregando. Eles são chamados, eles são amados por Deus e eles são santos. É para estes que ele está pregando o Evangelho. E a ligação com o versículo 16 é: por que você quer pregar o Evangelho para essas pessoas? Eles são santos. Eles são amados por Deus. Eles são chamados a Jesus. Por que você perde seu tempo pregando o Evangelho para santos? E a resposta é, no versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar santos. É isso que significa crentes. Os crentes, as pessoas que creem, todos os que creem, no versículo 16, são os chamados a Jesus Cristo, os amados de Deus, os santos. Eu prego o Evangelho para os que creem, porque é a única maneira que eles serão salvos no fim. Em outras palavras, se você tem a mentalidade, eu fui salvo quando eu tinha 6 ou 16 ou 60 anos, por crer no Evangelho, e agora o resto da minha vida é vivida de outra maneira, dependendo de alguma outra coisa, sendo fortalecido por outra coisa, lutando através das dificuldades da vida de alguma outra forma que não seja o Evangelho, você está encrencado. Porque este texto diz o que irá nos salvar. Dia a dia e no final, é o poder de Deus no Evangelho. Então eu estou perguntando nessas 3 mensagens sobre o versículo 17. Como isso funciona? Como o Evangelho salva os crentes, ou como salva os santos? Se você está preocupado, e talvez vocês devam estar, que isso possa ficar meio encravado, eu não acho que irá. Porque eu estou convencido de que a razão pela qual Paulo está tão determinado a pregar o Evangelho para os santos chamados crentes em Roma é porque quando os crentes conhecem, amam e são alimentados com o Evangelho dia após dia, quando eles se tornam dependentes do Evangelho e dirigidos pelo Evangelho, saturados pelo Evangelho, esperançosos e regozijando-se no Evangelho. Eles não pensarão no evangelismo como algo que você pega o que é o Evangelho, onde está o meu livro, a minha lista. Eles vivem o Evangelho é a sua esperança, é algo que eles acordam com ele, enchem suas consciências com ele pela manhã. O Evangelho é como eles lidam com um dia difícil no trabalho, o Evangelho é como eles lidam em chegar numa casa vazia após um divórcio. Se você não vive no Evangelho,
o evangelismo será algo artificial. E muitos crentes estão tentando viver de outra maneira que não seja o evangelho. Eles não bebem o evangelho, eles não comem o evangelho. Não é a razão principal dos seus pensamentos, mas é a razão principal dos romanos. A minha oração, então, é que nestas semanas e meses, nós iremos quebrar os paradigmas desse cristianismo passivo, que simplesmente olha por trás do evento da salvação e que de alguma forma vai mudando a sua forma, e nós colocaremos a estrutura de Romanos nas nossas mentes para então entendermos que o evangelho é o poder de Deus para salvar os crentes. Nós entenderemos a dinâmica e como isso funciona. Como isso pode te ajudar nessa tarde. Como vai te ajudar durante essa semana. Como vai te ajudar a continuar a crer quando tudo ao redor da sua alma estiver desmoronando. É isso que nós precisamos saber. Para que não estejamos pulando do barco aos 45 anos quando tudo desmoronar. Veja o versículo 13. Apenas para confirmar isso de novo. Versículo 13. Não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes planejei ir até vocês e fui impedido até o momento para que eu obtenha também algum fruto entre vocês, como também entre os gentios. Agora junte isso com tudo o que você viu até agora. Quando o evangelho é pregado no poder do Espírito Santo entre os crentes, frutos acontecem. Todos os tipos de frutos. Justiça, paz, júbilo e uma generosa exposição das boas novas para o mundo. Quero dizer, se o evangelho invadisse essa congregação, se nós fôssemos o tipo de gente que usa o evangelho porque acreditamos nele, nós comemos o evangelho, nós vivemos os nossos dias pelo evangelho, nós lidamos com os nossos filhos com o evangelho, nós lidamos com os nossos casamentos com o evangelho, nós lidamos com os nossos empregos frustrantes com o evangelho é a maneira com que nós vivemos tudo, então o mundo veria o evangelho e nós não estaríamos espancados. E não teríamos que ser orientados por técnicas e artifícios na maneira que falamos de Cristo. Nós viveríamos Cristo. Cristo seria tudo para nós. Tu és a minha alegria, a minha justiça. Tu é o que me faz viver todos os dias. Eu simplesmente espero que, se vocês ficarem comigo o tempo suficiente em Romanos, isso não seja simplesmente palavras para vocês. Eu vou usar um palavreado técnico aqui. Eu realmente acredito que a doutrina da justificação pela fé é a principal coisa para manter casamentos. Eu realmente creio nisso. Eu estou casado há quase 30 anos, ou mais. Eu realmente creio nisso. A doutrina da justificação pela fé é a chave para se manter casado. Mas isto é para um outro sermão. Eu não estou jogando palavras ao vento aqui quando eu digo para vivermos o evangelho em cada nível da nossa vida. Agora o versículo 17 é a resposta para a pergunta. Junto com o versículo 16, isso mostra como isso funciona. Versículo 16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todo o que crê. É o poder para salvar crentes. Como? O versículo 17 responde. Porque nele, no evangelho, a justiça de Deus é revelada. Literalmente. De fé em fé. No último domingo dissemos que Lutero odiava este versículo. E agora eu fico feliz que cantamos Castelo Forte. Trouxemos Lutero de volta aqui, batendo nas suas vestes, excomungando o diabo e coisas do tipo. Ele odiava este versículo, e a razão que ele odiava este versículo era porque neste versículo, nos seus recém dias de monge, ele não conseguia entender
como a justiça de Deus se encaixava com a injustiça dele. Martinho Lutero sabia, vocês sabem. Vocês são pecadores. Eu sou um pecador. Deus é santo, justo. Existe este abismo de alienação, separação. E eu iria bagunçar o céu se eu fosse para lá. Ele odeia o que eu faço. E ele está irado com o meu pecado. Então, Lutero não quer nenhuma outra justiça jogada sobre ele por Deus. É uma maldição. Então ele odiava esse versículo quando ele dizia: a justiça de Deus é revelada. Não, obrigado. Até que ele captou. Vimos isso na semana passada. É que a boa nova é essa, no versículo 17. E eu vou defender isso agora, nesta manhã. A boa nova é que a justiça que Deus exige de nós, Ele concede para nós, de graça pela fé. A justiça que o Deus Santo exige deste pecador, que eu não posso produzir, então Ele, por intermédio de Cristo, me concede de graça para recebê-la. Isto é o Evangelho. A única maneira de estar justo perante Deus é se Deus livremente faz de você justo com Deus. Você não consegue fazer isso. Você pode tentar. Não tente. Agora, no final da mensagem da última semana, eu disse, ok, se a justiça de Deus é um presente, no versículo 17, essa é uma maneira de entender a revelação da justiça de Deus no Evangelho. A própria justiça de Deus demonstrada no sacrifício do seu Filho. Então ficaria claro que ele não varreria o pecado e a injustiça para debaixo do tapete do universo. Então ele providencia um substituto e executa o nosso pecado na morte do seu Filho. É esse o significado? A sua própria justiça justificada na cruz. Ou, então, em segundo lugar, poderia ser que a justiça que ele imputa ou acredita na minha conta, enquanto eu sou um pecador, e ele me acredita isso com a sua justiça, então quando ele olha para mim, ele vê a própria justiça. Então eu estou perdoado, inocentado e recebido numa amizade com o Santo Deus, embora eu seja pecador. Ou, então, significa que a transformação moral de me tornar pouco a pouco, nesta vida, uma pessoa justa e moral, é o que foi dado a nós através da cruz. Qual dessas três está relacionada ao versículo 17? Ou talvez diria, todas as três. E todas essas três são verdades absolutas e claramente mencionadas no livro aos Romanos. Eu posso dar a vocês um versículo por cada um. Número 1, Romanos 3:25. Número 2, Romanos 3:24. Número 3, Romanos 8:4. Pegue aí. Mas eu vou argumentar esta manhã que a principal razão na cabeça de Paulo no versículo 17 é a número 2. Então vamos concentrar nesse segundo significado da revelação da justiça e saborear isso juntos por alguns minutos, e eu vou lhes dar duas razões do texto imediatamente aqui, e então um contexto mais abrangente do porquê eu creio que o que está indicado no versículo 17 é Deus creditando aos crentes com uma justiça externa que não é deles, mas que passa a ser deles através da fé e permite que tenham amizade e aparecerem corretos diante de Deus. Eu lhes digo que é a melhor notícia do mundo para pessoas culpadas. E não há ninguém neste salão, a não ser que você esteja marcado com uma ira fervente, não há ninguém nesse salão que não se sinta culpado quase todos os dias. Eu sinto. E se você disser, você sente? Você deveria crer no Evangelho. Eu digo,
Todo dia eu tenho que lutar para crer no Evangelho. Esse é o ponto. Eu criei no Evangelho quando eu tinha 6 anos. Eu creio, Ele me salvou. Você acha que a batalha terminou para chegar até o céu? A batalha não acabou. Eu acordo toda manhã me sentindo sujo. A minha visão da santidade e da justiça de Deus é tão alta e tão maravilhosa que eu me sinto regularmente não merecedor perante Ele. Portanto, eu devo me reapropriar do Evangelho, recompor a justiça para John Piper todos os dias e subjugar a minha culpa com a verdadeira justiça dada por Deus. A minha justiça nunca será suficiente e eu faço a minha parte até bem. Eu não traio a minha esposa. Eu tento dizer a verdade no meu imposto de renda. Eu tento tratar os meus filhos com respeito. Eu tento ser um cidadão cumpridor das leis. Eu tento, mas isso nunca me levará para o céu. Nunca me justificará perante um Deus santo. As atitudes nessa cabeça aqui, as batalhas com o orgulho, com a luxúria, com o medo, é o suficiente para me mandar para o inferno a qualquer momento, ok? Então, qual a esperança de paz? Alegria, descanso, amor. Uma resposta. E eu argumento isso aqui. Eu vivo em uma justiça que não é minha. É a minha única esperança. Então, aqui estão as minhas 2 razões em crer que isso é o que o verso 17 significa. Veja e olhe a conexão entre a primeira metade do versículo 17 com a segunda metade do versículo 17, que aparece no Antigo Testamento em Abacuque 2:4. Veremos no próximo domingo, mas a ligação veremos hoje. O versículo começa: pois nele, isso é, no Evangelho, a justiça de Deus. Esta é a frase que estamos tentando entender. A justiça de Deus é revelada de fé em fé. E então ele diz: como está escrito. Agora, quando você conecta as 2 frases com a palavra como, você quer dizer que as frases são parecidas. Você diz, como está escrito. Então, o que se segue é parecido com o que veio antes. É parecido com o Antigo Testamento, então tem um peso especial. Ele não está simplesmente repetindo. Ele está autorizando com esta autoridade do Antigo Testamento. Então, o que é dito, como a justiça de Deus é revelada. A justiça de Deus é revelada como está escrito. O justo viverá pela fé. Isso é interessante. Na primeira metade do versículo está a justiça de Deus. E na segunda metade está a pessoa justa. Então, o que é o como? Como isso se encaixa? São 2 justiças bem diferentes. A minha justiça e a justiça de Deus. E esse como é estranho. E eu não acho que é estranho. E eu não acho que é diferente. Eu acho que a razão que ele pode dizer como está escrito é porque na cabeça dele, quando diz o Evangelho revela a justiça de Deus, ele quer dizer que o Evangelho faz a justiça ser imputável em nós, para que nós sejamos justos. Então ele diz, como? Então ele diz, o justo não tem diferença. Eu estou falando da justiça que faz as pessoas serem justas. Então ele diz que essas pessoas vivem, e eu vou adicionar que elas serão salvas por isso. Os vivos viverão. Está no versículo 16. Veremos na próxima semana. Pela fé, referindo-se a de fé em fé, no versículo 17.
A minha primeira razão, então, em crer que a justiça de Deus, que é revelada no Evangelho, no versículo 17, é Deus imputando ou reconhecendo essa justiça para nós, é porque eu não acho que a comparação com Abacuque 2,4 funcionaria se ele não quisesse dizer isso. Existe uma segunda razão, e é mais importante para mim. Abra comigo no capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. A razão que eu trouxe vocês aqui em 3:20 é porque a linha de pensamento aqui é tão parecida com a linha de pensamento em Romanos 1,17 que eu não consigo não alinhar esses dois versículos e preencher o significado de Romanos 1,17. Deixa eu mostrar. Comece lendo ali o versículo 20. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada perante ele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vocês precisam saber que a palavra justificado é a mesma palavra que justo ou reto em grego. Em inglês, nós não temos um verbo para justo. Nós não temos um verbo para reto. É uma pena, porque o grego tem. Justificado é construído pela palavra justo, não de uma palavra separada para justiça. Justiça e justo não tem duas palavras diferentes no grego. São as mesmas palavras. Então você não distinguirá justiça e justo se pesar biblicamente. A retidão de Deus é a justiça de Deus. E justificado quer dizer, alguns estudiosos inventaram um termo, sábio justo, colocado como reto diante de Deus. Então a língua inglesa nos faz falhar aqui, mas com uma dica, acho que vocês podem entender que justificado vem de estar reto com a justiça de Deus. Vamos ler de novo. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, pois através da lei vem o conhecimento do pecado. Agora ele simplifica isso e parece muito com o versículo 17. Mas, isso no versículo 21. Agora, sem a lei, a justiça de Deus, a mesma frase que está lá em 1,17, foi manifestada, muito parecido com é revelada, em Romanos 1,17. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Marquem isso. No versículo 20, ele fala a respeito de Deus justificar pecadores, imputando ou creditando a eles a sua própria justiça. Então ele explica isso falando a respeito da justiça de Deus sendo manifestada. Então, se vocês voltarem ao versículo 17 do capítulo 1, vocês verão no Evangelho a justiça de Deus sendo revelada. Vocês não poderiam pensar, quando chegarem no versículo 21 do capítulo 3, agora eu entendi o que está sendo revelado. É a justiça que, de acordo com o versículo 20 do capítulo 3, é acreditada a nós na justificação. Essa é a minha segunda razão. Deixe-me mostrar 2 ou 3 versículos para exibir como isso funciona. No versículo 22, ele explica um pouco mais. Ele diz, a justiça de Deus, a mesma frase, que está lá em 1,17. A justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, como em 1,17. A justiça é revelada de fé em fé. Porque não há diferença. Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. Aí, então, está justificados, aparece novamente, para explicar o que ele quer dizer com a justiça de Deus. Então, colocando tudo junto de novo. Versículo 20, ele fala sobre justificação. Versículo 24, ele fala sobre justificação. E entre os versos, 2 vezes, nos versículos 21 e 22, ele diz que a justiça de Deus foi manifestada, tem sido manifestada através da fé. Então, quando eu leio isso, eu não consigo crer, eu digo, que Paulo
nessas estruturas similares, tem uma ideia diferente na cabeça quando ele abre a tese do livro em Romanos 1,17. Então, o meu argumento é que quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar os crentes, nesta tarde, para salvar vocês, para manter vocês salvos, para livrar vocês da ira no final dos tempos, e a razão disso é porque no Evangelho vocês podem ler e ver gloriosamente todos os dias uma amostra ou uma revelação de o quê? O que vocês veem? O que vocês veem? É a justiça de Deus sendo creditada na conta de vocês. Esse é o significado de 1,17. A justiça de Deus creditada para vocês, imputada a vocês, declarada a vocês. Eu declaro pela minha justiça que vocês a possuem. Nós veremos depois como ele pode fazer isso na cruz de Cristo. Mas isso está acontecendo, está decretando em Romanos 3, 20 a 24 e em outras passagens. E este é o significado do versículo 17. E o meu fechamento aqui é que nós nos tornaremos um povo dependente do Evangelho. Que a sua força e a sua estabilidade, os seus casamentos, a sua vida de solteiro, as agonias dos seus relacionamentos, o seu trabalho, o seu descanso, tudo isso será pensado em como vocês se relacionam com eles, sob uma troca de justiça. O seu pecado indo para a cruz e sendo maldito lá no corpo de Cristo, delirando com dor, para que você não passe por isso no inferno. E a justiça de Deus, vinda de Jesus, colocada sobre você, e o pecado que você cometeu e continua cometendo, você está absolvido no tribunal do céu. Você é aceito como amigo de Deus, e você será trazido infalivelmente pela perseverante graça e fé para uma duradoura e infinita alegria no céu. Viva com isso. Deixe-me simplificar isso para as crianças aqui no salão. Tipo as crianças de 80 anos, ou de 48 anos. Essas são as coisas profundas, eu sei. Mas elas podem ser simplificadas. Então eu fecho usando uma linguagem diferente. É meio arriscado, porque não é tão teologicamente preciso como o que vem fazendo, mas é assim que nós fazemos, crianças. Não existe outra maneira de falar com as crianças. Ok, então, crianças, escutem. Eu faço coisas más. E todas as crianças fazem coisas más. Eu perguntei anteriormente, antes do culto, alguma criança não pratica maldade? E uma garotinha levantou o braço e a mãe agarrou o braço dela e abaixou. Eu disse, ok, isso é um dos momentos que te faz lembrar do passado. Toda criança faz coisas erradas. Eu faço coisas erradas. Nós não fazemos isso porque viemos de Marte. Nós fazemos coisas erradas porque temos corações maus. Nós somos depravados. Jesus disse, a boca fala do que é cheio o coração. Se eu sou legal com a minha esposa, não é porque eu sou um cara legal. Vocês entendem isso? Não é porque eu sou uma pessoa boa, se eu sou legal com a minha esposa. É porque eu sou legal que eu preciso ser aperfeiçoado pelo Evangelho. Ele está trabalhando em mim. Ok, crianças, nós fazemos coisas erradas porque nós temos corações maus. Mas Deus diz, você tem que ser bom se quiser ir para o céu. Eu não tenho pessoas más no céu. Pessoas más vão estragar o meu céu. Eu odeio a maldade. Sabe o que uma criança faz nessa hora? Ok, eu farei mais coisas boas. O que é totalmente errado. Crianças, a maneira de se acertar com Deus, de ser amigo dele, de ser salvo e não ir para o inferno,
não é tentar fazer mais coisas boas, mas sim confiar em um Deus que diz: ok, eu exijo que você seja bom, você não é bom, mas eu te amo, portanto, eu vou te conceder uma bondade se você confiar em mim, se você confiar em mim, se você crer no meu Filho, se você se alegrar nele e receber tudo o que ele é para você. Eu vou te dar uma bondade que não é sua, mesmo você sendo mau. Agora, isso é muito difícil para as crianças crerem, porque é difícil para os adultos crerem. Crianças são muito legalistas. Porque nós viemos ao mundo pensando que a única maneira de se acertar com Deus é fazendo mais coisas boas para Deus. E se fizermos da missão da nossa vida, tentarmos nos acertar com Deus, fazendo o que é certo para Deus, nós nunca nos acertaremos com Ele, porque não importa o quão bom nós somos, nós não conseguimos, e Deus é perfeitamente santo e exige uma santidade perfeita. Portanto, a única justiça que vai dar certo com Deus é a justiça de Deus, gratuitamente concedida pela fé. Então dizemos às nossas crianças: veja, sim, você faz coisas más, mas, se você se arrepender e disser: eu odeio fazer coisas más, eu tento fazer o melhor, mas isso não vai me salvar, eu vou olhar para longe da minha maldade e olhar para Jesus e sua bondade, e Deus, através de Jesus e da minha fé, vai me conceder uma bondade que eu vou usar como um casaco. É como esses bombeiros. Nós tivemos muitos bombeiros no nosso bairro. Eu vi prédios queimando como o Holocausto. E esses homens são fantásticos. Quando eles entram pelo fogo, eles parecem Darth Vader, ao invés de preto, de amarelo. E eles entram através das chamas e não se queimam. Essa é a justiça, essa é a bondade que Deus faz para nós. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conceda uma doce experiência de troca na cruz. O pecado de vocês pela justiça de Cristo, que é depositada sobre vocês para que vocês saibam viver a semana de vocês, pela graça e para a glória de Deus. E todos digam amém.